Ok, pessoal, então, boa noite. Estamos aqui, estamos no horário, a gente já deu aqui uma tolerânciazinha para os colegas. Vamos iniciar aqui os nossos estudos de hoje. Então, a gente parou na última aula, a gente fez todo o tratamento algébrico de números complexos, e agora a gente vai falar sobre a parte propriamente trigonométrica dele, né? Tem umas coisas aqui que a gente tem que começar a fazer antes, que seria o seguinte, e a gente já, tradicionalmente, né, vamos começar com o primeiro exercício da noite. Exercício 1. Vamos provar que o corpo dos números complexos C não tem ordem. Vamos provar isso daqui. Primeiro, vamos só entender o que é um corpo ter ordem. É óbvio que 1 é maior do que 0. Pelo menos nessa altura de matemática que a gente tem na vida, isso é óbvio, né? Já provou essas coisas aqui. É claro que menos 2 é maior do que menos 5. É claro que 1/2 é maior do que 1/3. É claro que π é maior do que e. Né? É uma coisa que não é tão clara assim, mas e elevado a π é maior do que π elevado a e. Não sei se vocês já chegaram a ver a demonstração disso daqui. Um fato muito bacana, forte. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais como um todo, são, respectivamente, grupos, anéis, corpos, né? Os reais são corpos, mas que eles são um conjunto que tem ordem. Eu posso dizer que eu tenho um elemento maior do que o outro. E o conjunto dos números complexos, eu não posso dizer isso. Eu não posso chegar e dizer, por exemplo, que 2i é maior do que i. Porque se eu digo que 2i é maior do que i, de certa forma estou dizendo que o i é uma coisa positiva, né? E se eu tenho 2 dele e é maior do que um dele, significa que eu estou crescendo quando eu inserir esse um i. Então, isso daqui não é verdade. Tá? Não é nem que não seja interrogação. Não é um fato. Então, a gente já vai provar que o conjunto dos números complexos é um corpo desordenado, né? Sem a relação de ordem. Professor, é a mesma coisa de dizer que esse conjunto ele não é enumerável? Não, os complexos são enumeráveis. São enumeráveis, né? Parece, né? Não, os complexos não são enumeráveis. Porque eles são mortos ao R2, R2 é R, R2 é R, e o conjunto dos reais é não enumerável. O produto de não enumeráveis é não enumerável. Mas não seria o equivalente. Por exemplo, os reais não são enumeráveis, mas são Uhum. ordenados. Ah, tô entendendo. Tô entendendo. Acaba não sendo a mesma coisa. Porque a enumerabilidade tem a ver com isso. Como lá no cliente, né? Para cliente, mas no caso deles, não. Aqui o que eu tenho que provar para que eles sejam não sejam ordenados é o seguinte: eu tenho que provar que o i não é capaz de fazer o número crescer, eu tenho que provar que o i também não é capaz de fazer o número decrescer. Então, meio que eu vou aqui por exaustão. É uma exaustão absúrdica, né? Vou fazer exaustão e absurdo. Então, vamos provar isso daqui. Primeiro, eu vou supor que tem a ordem. Então, suponho que o i seja maior do que zero. Ou seja, que a unidade imaginária seja maior do que zero. Bom, então, i é maior do que zero. O que acontece quando eu pego essa equação, essa inequação, e a multiplico por i? I vezes i vai dar i ao quadrado, ok? 0 vezes i é 0. E aqui eu tenho uma desigualdade. A gente tem que ter cuidado quando trabalha com desigualdades por conta do sentido da desigualdade. Quando tu pega uma desigualdade e multiplica por um fator positivo, a desigualdade se mantém. Se tu pegar a desigualdade e multiplica por um
fator negativo, ela se inverte, correto? Mas aqui, observem que eu suponho que o i seja maior do que zero. Então, estou supondo que o i é positivo. Se o i é positivo, ao passo que eu multiplico essa equação por i, o sentido da desigualdade não muda, correto? Então, isso daqui vai continuar sendo maior do que zero. Tudo bem? Esse passo é importante. Aí, o que ocorre? I ao quadrado, eu sei quanto é. I ao quadrado é menos 1. Então, isso daqui fica menos 1 maior do que zero. Isso é um absurdo. Porque menos 1 não é maior do que zero. Zero é maior do que qualquer número negativo, né? Então, isso é um absurdo. Portanto, o i não pode ser positivo. Bom, se o i não pode ser positivo, então eu posso supor que ele seja negativo. Então, próximo passo, suponho que o i não seja positivo, e sim seja negativo. Ou seja, suponha que o i seja menor do que zero. Então, eu venho com essa hipótese para cá. I menor do que zero. E aí eu faço o mesmo processo. Eu pego essa inequação, i menor do que zero, e eu multiplico por i novamente. Quando eu faço isso, i vezes i dá i ao quadrado, i vezes zero é zero. E o que acontece com o sentido dessa desigualdade? Observem que agora eu estou supondo que o i é menor do que zero. Ou seja, eu estou supondo que o i é negativo. Quando eu suponho isso, eu estou pegando a minha equação e multiplicando por um número negativo. Quando eu multiplico por um número negativo, o que ocorre? O sentido da desigualdade muda. Então, se aqui era menor que, quando eu multiplico por um número negativo, fica maior que. Correto? E com isso eu vou ter i ao quadrado, que nós sabemos que é menos 1, maior do que zero. Novamente, absurdo. Porque o menos 1 não pode ser maior do que zero. Então, provei aqui que o i não pode ser positivo, provei aqui que o i não pode ser negativo. Minha última hipótese é que o i não seja nenhuma coisa nem outra, nem seja positivo, nem seja negativo. Ou seja, que o i seja zero, né? É o único cara que não é nem A nem B. Então, por fim, suponho que o i seja igual a zero. Bom, gente, se o i é igual a zero, se eu multiplico essa equação por i, aqui não tem problema nenhum, porque aqui vai ficar i ao quadrado igual a zero. Só que i ao quadrado é menos 1. Então fica menos 1 igual a zero. Um absurdo. Então o i não pode ser positivo, o i não pode ser negativo, o i não pode ser zero. Então o i não pode estabelecer uma ordem em todo o corpo. Porque o i não é capaz de fazer o fator crescer, nem decrescer, nem se manter. Então, o i não é capaz de impedir uma ordem sobre o corpo dos complexos. Portanto, com isso, a gente conclui que o conjunto dos complexos não tem ordem. Tranquilo, gente? Entendido essa demonstração aqui? Ou seja, o i, eu não tenho como fazer os números em i subirem ou diminuírem. Não são comparáveis. Ok? Tranquilo? Vamos seguir. Isso aqui é importante. Bom, se esse corpo não tem ordem, mas ele tem características muito boas. E aí, vale-nos mais algumas coisas falar. A gente identificou desde o começo o conjunto dos números complexos, C, como sendo isomorfo ao R2. Né? Então, sempre que eu quiser falar dos números complexos, eu posso entender uma representação do plano. Vou pegar aqui o plano R2, pegar aqui um certo A, um certo B, aqui tem um certo afixo, né? Um ponto, coordenadas AB, e identificar esse ponto aqui como sendo o ponto Z.
Quando eu estou fazendo isso daqui, gente, igual para esses dois pontinhos, eu estou fazendo uma identificação. Todo número complexo Z, da forma A mais BI, ele identifica-se no plano como um ponto P de coordenadas A e B, fazendo essa identificação ponto a ponto dos complexos no plano. Bom, e quando eu faço essa identificação, eu ganho duas grandezas geométricas aqui. Eu ganho uma grandeza geométrica de distância, que sai aqui da origem e vai até o afixo, que seria o módulo do número complexo, que eu vou representar aqui por módulo de Z. Sobre esse cara a gente já conversou algumas coisas nas aulas passadas, né? Fez alguns resultados bem interessantes com respeito a ele. E, além disso, observado esse número complexo, eu consigo perceber essa abertura aqui entre o eixo real, né, que é o eixo do x, e o número propriamente dito. Aí esse ângulo eu vou chamar de θ. Então, o número complexo Z ele vai ter duas entidades geométricas envolvidas. Vai ter o módulo de Z, que obviamente chamarei de módulo. A gente já provou na aula passada que ele é raiz de A2 mais B2. Isso daí foi provado na aula passada. E esse θ se chamará argumento. E aí é bom definir o argumento da seguinte forma. Ele é o ângulo, né, observado entre o eixo do x, que é o eixo real, e o número complexo dado no sentido anti-horário, que é para ele respeitar a perspectiva do ciclo trigonométrico. Né? Tem que lembrar que o ciclo trigonométrico é observado no sentido anti-horário, então nada mais justo do que o θ também ser observado. Então, θ é justamente esse ângulo aqui. Bom, então a gente tem duas grandezas envolvidas nos complexos, duas grandezas geométricas envolvidas nos complexos, que seria módulo e argumento. E aí a gente vai fazer o primeiro resultado. Exercício 2. Prove que θ é bem definido caso o cosseno de θ seja A sobre o módulo de Z e seno de θ é igual a B sobre o módulo de Z. Então, eu quero que você prove que o argumento θ, esse ângulozinho aqui, ele é bem definido se eu instituir não uma fórmula para ele, mas sim um par de equações que bem o descreve. Isso daqui, pessoal, faz muito sentido trigonométrico. Porque se eu chego para ti e digo, ó, eu quero um ângulo cujo cosseno seja 1/2. Aí tu vai lá para a tabela trigonométrica, ou para o ciclo trigonométrico e pensa, eu quero o cosseno igual a 1/2. O 60. O 60 faz isso. Aí você pensa, é só o 60 que faz isso? Que tem cosseno igual a 1/2? Aí quando tu vai lá no ciclo trigonométrico, tu vê que o 60, que está lá no primeiro quadrante, quando tu vai lá no quarto, ele tem um cômodo para ele, que é o 300. E, por sua vez, também tem cosseno igual a 1/2. Então, só saber do cosseno do ângulo não é suficiente para ter certeza quem ele é. Da mesma forma, se tu tiver apenas o valor do seno do ângulo, tu não é capaz de bem definir. Porque, por exemplo, se eu digo para ti que tu tem o seno igual a 1/2, tu vai me dizer que é 30. Mas normalmente se esquece que o 120 também é. 120 não, perdão, 150. Graus também é um ângulo cujo seno é 1/2. Então, eu estou lhe dizendo que ele é bem definido se eu tiver o cosseno e o seno. Porque aí, quando tu tem o cosseno, tu vai ter dois candidatos. O seno diz quem ele é. Então, esse par de equações bem define a estrutura geométrica do argumento. Porque aí eu vou ter a certeza de identificar o ângulo correto nessa primeira volta positiva. Ok? Então, não é só querer ter muitas equações par. É porque para
categorizar de forma adequada esse ângulo, eu preciso de mais de um período. Ok? Bom, então vamos provar isso daqui. Bem entendido agora, né? Porque os livros do ensino médio só jogam. É necessário esse cuidado. Então, prova. Olhando para a figura, eu tenho um triângulo, né? Se a gente olhar bem para esse triângulo aqui, eu vou evidenciar um pouco aqui mais embaixo, esse triângulozinho. Aqui, aqui o ângulo θ, que é o argumento. Esse lado aqui é o módulo de Z. Observe que esse cateto aqui embaixo tem comprimento A. E esse camarada aqui é paralelo a esse, então tem comprimento B. Então está aqui o triângulo em questão. Aí basta usar a trigonometria, né? Quem é o cosseno de θ? O cosseno de um ângulo. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, esse triângulo aqui é retângulo, claramente, né? Então, o cateto adjacente é o A. A hipotenusa é o módulo de Z. E aí, quando eu olho para o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno, cateto oposto é B. Cateto adjacente, perdão, hipotenusa, módulo de Z. Aí pronto, não tem mais o que fazer, né? Morreu. Estão definidos dessa forma, como um par de equações, e a boa definição dele exige isso que eu argumentei para vocês. Né? Uma razão trigonométrica em si, no ciclo trigonométrico, não é suficiente para bem categorizar um ângulo, para bem localizá-lo. Você sempre precisa desse par de informações. Até porque o cosseno ele me diz um pouco a respeito da posição com respeito a x e o seno com respeito a y. Então, é como se eu tivesse um sistema de coordenadas. É como se eu tivesse, não. Isso me dá um sistema de coordenadas. O que nós chamamos de sistema de coordenadas polar, no qual eu tenho os eixos aqui, a rigor, identificados pelo seno e pelo cosseno, e esse fator meio oblíquo, descrevendo um raio, como sendo o módulo do número complexo. Ok? Então, com isso a gente prova o resultado. Claro, necessita desse argumento que eu comentei aqui com vocês, bem escrito. Mas a demonstração é bem imediata, né? Parte da trigonometria no triângulo retângulo. Tranquilo, gente? Dúvida? Tranquilo? Tranquilo. 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 Terceiro resultado. Para bem construirmos o conjunto dos números complexos. Exercício 3. Prove que o θ é o arco tangente de B sobre A. Arco tangente de B sobre A. Bom, como é que eu provo isso daqui? Voltando para aquele nosso triângulo, muito amigável nesse ponto para a gente. Está aqui o θ, está aqui o A, o B, o módulo de. Observem que é muito sutil isso que eu estou lhe dizendo aqui, que parece ser besteira, mas não é. Observe que aqui, ó, o cosseno de θ depende do módulo. O seno de θ também depende do módulo. O que eu estou lhe dizendo aqui é que é possível, através da função tangente, encontrar uma expressão para o argumento que não dependa do módulo. Isso é importante. Ou seja, esse ângulo, dentro das condições adequadas de localização dos quadrantes, ele pode ser muito bem expresso pelo arco tangente da parte imaginária sobre a parte real do número complexo. Okay? Sempre lembrando que esses A e B aí são parte real e parte imaginária, respectivamente. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, quando eu olho para esse triângulo, o que eu tenho? Eu tenho esse par de equações, né? O cosseno de θ é A
sobre o módulo de Z. Eu tenho que o seno de θ é B sobre o módulo de Z. Esse par de equações. Se eu for falar aqui da tangente, a gente sabe que a tangente pode ser escrita como sendo o seno dividido pelo cosseno. Isso daqui não é uma definição, isso daqui é um teorema, tá? Mas, pode usar. Quem é o seno? Pelas equações é B sobre o módulo de Z. O cosseno, por sua vez, por esse par de equações, é A sobre módulo de Z. Bom, como eu tenho o módulo de Z aqui dividindo, né, em cima e embaixo, eu posso descartar. Isso daqui dá B sobre A. Cheguei aqui, então, a concluir que a tangente de θ é B sobre A. Está quase do jeito que eu quero, né? A diferença é que aqui no resultado eu quero um arco tangente. Mas é óbvio que se eu trabalhar com arco tangente agora, se eu aplicar arco tangente nessa expressão, o arco tangente da tangente de θ, é como se eu estivesse aplicando o arco tangente desse lado da equação, obviamente eu vou ter que aplicar do outro lado também. Então, o arco tangente da tangente de θ vai ser o arco tangente de B sobre A. Como se eu tivesse aplicado o arco tangente aos dois lados da minha expressão. Arco tangente, arco tangente. Só que a gente sabe que o arco tangente é a função inversa da função tangente. Então, quando eu aplico a função inversa sobre a função, essa composta dá identidade, correto? Então, o arco tangente da tangente dá o próprio ângulo. Então, a gente tem arco tangente dá o próprio ângulo θ, e desse lado aqui vai ficar arco tangente de B sobre A. Que é o que eu queria. Professor, O ângulo que está o arco tangente de B sobre A. Pois não? professor, Pois não? tá só tremendo. Não tô vendo enxergando direito a lousa. As fontes que Oi? você fez aí. Isso. Não tô vendo direito. Tá tipo cortando aí na internet. Mas tu visualiza a Não louça, tô. tu consegue me ouvir? Só os. Oh, tô lhe ouvindo, beleza, mas só os rabiscos que tá na lousa. Tu não consegue Ah, enxergar o que tem melhorou. na louça? Não, Não? Alguém mais está com não. essa dificuldade aí, João, Natanael? Porque pode ser um problema de conexão da H-Menon. João, Não, tá Natanael. tipo tremo. Aqui, a princípio, na minha gravação, segundo o Natanael, tá tranquilo aí. Provavelmente a H-Menon seja a tua conexão, que deve estar travada. Deve ser, professor. Pronto, agora melhorou. Pronto, agora não tá. Quando tá limpa a lousa, eu não escuto você. Pronto, tranquilo. Bom, então a gente tem esse resultado aí, né? Que a tangente, que o argumento ele pode ser, né, bem determinado ali pelo arco tangente, na parte imaginária sobre a parte real, desde que eu tenha ferramentas trigonométricas para localizar esse argumento. Isso daqui é um fato. Assim, eu sou altamente crítico com respeito à maioria das coisas, como se escrevem nos livros do ensino médio. Deixo muito, não quero um rigor matemático assim, absurdo, como a gente tem aqui na graduação, porque, enfim, o foco é diferente. Mas existem coisas que, de fato, são muito mal escritas que a gente precisa atentar-se e bem escrever. Exemplo 4, prove, exercício, né? Prove que Z é módulo de Z que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Os livros de ensino médio chegam e dizem assim, dado um número complexo Z, sua forma trigonométrica é assim. É assim, só diz. Nem experiencia o aluno pensar, mas
Por quê? Antes ele era A mais BI, aí do nada ele se torna aquilo ali. Não é assim, não é mágica. Então, vamos provar isso daqui. Prova. Por que o número complexo pode ser escrito daquela forma, que aí se chama de forma trigonométrica, e também, por vezes, conhecida como forma polar do número complexo. Vamos lá. Bom, a gente sabe que, no geral, o Z pode ser escrito da forma A mais BI, correto? Z é da forma A mais BI. A gente sabe também, por essas contas anteriores, pelos resultados, que cosseno de θ é A sobre o módulo de Z. Se eu quiser isolar só o A, o módulo de Z que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, correto? E aí a gente teria a seguinte expressão. Passando o módulo de Z para o outro lado, ia ficar assim, A igual a módulo de Z vezes cosseno de θ. A gente também sabe, pelaquela outra equação, que o seno de θ é B sobre o módulo de Z. Se eu fizer o mesmo pensamento, passar o módulo de Z para o outro lado, para deixar apenas o B, então o meu B ele seria módulo de Z vezes seno de θ. Pela equação do cosseno, eu chego a essa conclusão. Pela equação do seno, eu chego a essa. Ok? Agora eu vou retornar para cá. Para a forma algébrica do número complexo. Bom, eu sei que Z escreve-se da forma A mais BI. Então, Z é igual ao A, só que A está aqui, ó. Quem é A? É módulo de Z vezes cosseno de θ. Então, isso daqui vai ser módulo de Z vezes cosseno de θ. Mais BI. Só que o B é módulo de Z vezes seno de θ. Então, isso daqui vai me dar módulo de Z, vai dar I, já está aqui, I vezes módulo de Z seno de θ. Então, onde tinha A, coloquei módulo de Z cosseno de θ, onde tinha B, coloquei módulo de Z seno de θ. Que são as equações oriundas de cá. Então, Z é igual. Observe que eu tanto tenho módulo de Z nessa expressão, como tenho nessa. Então, eu posso chegar e colocar um módulo de Z em evidência. E aí escrever módulo de Z, está aqui em evidência, que multiplica. E aí eu só faço tirar os módulos, né? Módulo vezes cosseno dá cosseno, mais I módulo seno. Quando eu tiro o módulo para colocar em evidência, fica aí seno de θ. E aí eu consegui escrever o meu número complexo na sua forma trigonométrica. Z é igual ao módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Tranquilo? Isso é o que justifica lá nos livros do ensino médio a gente ter essa conclusão. Tranquilo, Jorge? Ficou claro aqui porque que agora a gente pode escrever um número na sua forma trigonométrica? Bom, agora a gente já consegue fazer algumas coisas aqui. Próximo problema. Exemplo 5. Dados Z igual a
Rho1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 e Z2 igual a Rho2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2, então, tem a Z1 vezes Z2, escreve-se como Rho1, Rho2, que multiplica cosseno de θ1 mais θ2, mais seno mais I vezes seno de θ1 mais θ2. Pronto. O que esse problema está pedindo para que eu prove? Se eu tenho dois números complexos, ambos escritos na sua forma trigonométrica, na sua forma polar, o Z1 tem módulo Rho1 e argumento θ1. Já o número complexo Z2 tem módulo Rho2 e argumento θ2. Quando eu multiplico esses dois números complexos, na verdade, eu vou multiplicar os seus módulos e vou somar os seus argumentos. Isso é importante. E o outro seria o seguinte: o resultado a provar sem B, né, item B, se ao invés de multiplicar eu dividir, claro que a hipótese teria que ser que Z2 é diferente de zero, isso ficaria Rho1 dividido por Rho2, que multiplica cosseno de θ1 menos θ2 mais I vezes o seno de θ1 menos θ2. Na multiplicação, eu multiplico módulo, soma argumento. Na divisão, eu divido módulo e subtraio argumentos. Okay? Na verdade, a gente só vai precisar fazer a primeira, porque a segunda a gente consegue bem facilmente concluir. Okay? Então, é isso que eu quero provar. Quero provar aqui em particular que no produto de números complexos na forma trigonométrica, no produto eu multiplico os módulos, somo os argumentos. Já no quociente, na divisão entre complexos, desde que Z2 é diferente de zero, eu divido módulos e subtraio argumentos. Isso faz muito sentido. Vamos provar. A geometria dessa expressão, a gente já trabalha com ela. Vamos trabalhar a rigor, a princípio, com álgebra. Então, vou apagar isso daqui para poder demonstrar. Prova. Pensar no seguinte. Fazer a linha toda para ver se ela cabe numa linha. Quem é Z1 vezes Z2? Item A. Z1 vezes Z2. O Z1, a gente sabe que é Rho1 que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. E eu vou multiplicar isso pelo Z2. O Z2 é Rho2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Aí os dois camaradas que eu vou multiplicar. O Rho1 em preto, o Z1 em preto, o Z2 em azul. Bem didático. O que vai acontecer aqui? Fazendo o produto, observem que
tanto o módulo de Z1 como o módulo de Z2, eles estão fora dos parênteses, né? Então, eu vou pegar e vou colocar eles na frente. Vou colocar aqui ρ1, ρ2. Isso daí já é suficiente para a gente, né? Já dá um pedaço da expressão que eu tenho que provar, que é o produto de ρ1 com ρ2. E aqui, o que eu vou fazer? Vou começar a aplicar a propriedade distributiva. Eu vou fazer... eu vou fazer o seguinte. Vou fazer cosseno de θ1 multiplicando cosseno de θ2, depois cosseno de θ1 multiplicando seno de θ2, e aqui eu vou seno de θ1 cosseno de θ2, seno de θ1, seno de θ2. Vou fazer essas contas aí, ok? Então vamos ver aqui o que dá. Vou abrir um colchete. Vamos lá. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 vai dar cosseno θ1, cosseno θ2. Mais cosseno θ1, estou seguindo aqui as setas em vermelho. Cosseno θ1 com i seno de θ2, isso daqui vai dar i que multiplica cosseno de θ1, seno de θ2. Mais, agora eu vou seguir as setas em azul. I seno de θ1 multiplicado por cosseno de θ2 dá I seno θ1 cosseno de θ2. E por fim, vou pegar aqui a última, I seno de θ1, I seno de θ2. I vezes I dá I ao quadrado, então vai dar I ao quadrado, seno de θ1, seno de θ2. Ok? E agora vamos fazer conta. ρ1, ρ2 são números reais, aqui vou repetir, ρ1, ρ2. Vamos ver aqui o que tem I e o que não tem I. Observe que esse camarada tem I, estou destacando em vermelho, e esse cara aqui também tem I. Você pode chegar e se perguntar, Décio, mas esse cara tem I também. Só que esse I aqui está ao quadrado, e a gente sabe que I ao quadrado é menos 1. Então, esse camaradinho aqui, ó, esse I ao quadrado aqui, ele é menos 1. Então, o cosseno de θ1, o cosseno de θ2 e esse camarada aqui são as partes reais do teu número complexo. Ao passo que esses camaradas que estão destacados em vermelho, que tem a unidade imaginária aí, são a parte imaginária. Com isso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar as partes reais juntas, que são as que eu destaquei aqui em azul. Então, isso daqui vai me dar cosseno de θ1 multiplicado por cosseno de θ2, e ao quadrado é menos 1, então esse próximo termo vai ficar negativo, vai ficar menos seno de θ1, seno de θ2. Isso que está em vermelho tem I, então eu posso pegar e colocar o I em evidência, mais I que multiplica, e colocando o I em evidência, em um termo, que é esse primeiro aqui de cima, vai ficar cosseno de θ1, seno de θ2, mais esse outro termo, seno de θ1, cosseno de θ2. Ok? Parte real destacada, parte imaginária destacada. E por fim, ó, ρ1, ρ2, que multiplica. Gente, aí você vai ter que usar de trigonometria, não tem como fugir. Cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, cosseno, cosseno, menos seno, seno. Isso daqui a trigonometria nos diz que é o seno da soma de dois arcos. Perdão, o cosseno da soma de dois arcos. Então, cosseno, cosseno, menos seno, seno, é cosseno da soma dos dois elementos. No caso, a soma de θ1 com θ2. Mais I, que é essa passada de baixo, mais I, que multiplica. E aqui eu tenho uma expressão, seno, cosseno, seno, cosseno. Bom, quando eu tenho a expressão seno, cosseno e cosseno numa soma,
Isso daqui é o seno da soma de dois ângulos, pelo que a trigonometria nos diz. Então, seno, cosseno, isso daqui é o seno de θ1 mais θ2. E aí fica provado o item A. Realmente, quando eu multiplico Z1 por Z2, dá módulo de Z1, módulo de Z2, cosseno da soma, mais I vezes o seno da soma. Ok? Então, com isso, você prova o item A. Claro, um pouco de conta, e aqui era extremamente necessário tu saberes as fórmulas de adição de arcos. Né? Cosseno da soma, seno da soma. Dúvida, gente, nessa demonstração? Do item A desse problema? Dúvida? Tranquilo. A divisão ela vai ser muito análoga. Porque tu já tem esse resultado bem construído, bem bonitinho. Então, vou apagar isso daqui, ok? É importante que depois vocês revisitem esse vídeo, tentem repetir as demonstrações e afins para bem fixar, até mesmo para quando vocês estiverem dando aula e alguém no dia questionar o motivo para algumas coisas, vocês saberem bem justificar. No item B, a gente vai fazer Z1 dividido por Z2. Então, no item B, vou fazer Z1 dividido por Z2. Bom, o Z1, pelo que a gente viu, ele é ρ1 cosseno de θ mais I seno de θ, né? θ1, dividido por Z2, que a gente viu que é ρ2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Pronto. Então, a gente tem essa expressão aqui. Aqui a gente já pode evidenciar esse quociente, né? Que é um dos termos lá que vai aparecer na nossa expressão, que é o ρ1 dividido por ρ2. Eu já posso trazer ele para cá. ρ1 dividido por ρ2. E aí, o que acontece? A gente viu que esse número complexo aqui, né? Cosseno de θ... Não, a gente não viu. Vamos fazer aqui. A gente vai ver já. Mas não ainda, não agora. Não para agora. Então, veja bem que tu tens essa expressão. E a gente viu que isso daqui é uma divisão de números complexos. E quando tu tem divisão de números complexos, basta tu multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar pelo conjugado. Pelo conjugado sempre do denominador. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por cosseno de θ2 menos I seno de θ2. E aqui embaixo também vou multiplicar por cosseno de θ2 menos I seno de θ2. Estou multiplicando pelo conjugado, né? Do número de baixo, obviamente. Como a gente viu lá no encontro passado. Aí eu vou pegar e vou fazer essa conta de cima, eu vou fazer essa conta de baixo. Fazendo essa conta aqui em cima, gente, o que a gente vai ter? Não vou fazer as setinhas, não. Vou só acompanhando vocês, ok? Cosseno de θ1 com cosseno de θ2 vai ficar cosseno θ1, cosseno θ2. Cosseno θ1 menos I seno de θ2 fica menos I seno de θ2 cosseno de θ1. Fazendo essa conta aqui, I seno de θ1 cosseno de θ2 fica I seno de θ1 cosseno de θ2. E, por fim, I seno de θ1 menos I seno de θ2 fica menos I ao quadrado seno de θ1 seno de θ2. Uma conta bem parecida com a que a gente fez no anterior, por isso que eu fui mais rápido. Bom, esse I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Como tem um menos aqui, vai ficar positivo. Então, tanto esse camarada não tem I, como esse camarada aqui também não tem I.
Então, eles vão compor a parte real do meu resultado. Ok? Então, isso daqui vai me dar 1 dividido por ρ2. E aqui fica, ó, cosseno, cosseno, mais seno, seno. E a trigonometria diz que cosseno, cosseno, mais seno, seno, dá o cosseno, não mais da soma, mas sim da diferença. Então, isso daqui é o cosseno de θ1 mais θ2. θ1 menos θ2. E aqui eu tenho, nesses termos que eu vou destacar em azul, o I. Então, eu posso pegar, colocar o I em evidência, porque ambos têm I. Vou colocar aqui o I em evidência. E aí vai ficar cosseno θ1, seno θ2, menos seno θ1, cosseno θ2. Seno e cosseno misturados e com sinal de negativo. A trigonometria nos diz que isso é a diferença entre arcos. É o seno da diferença. Então, isso daqui acaba nos dando seno de θ1 menos. Que era a fórmula que eu queria provar. Então, é assim que a gente pega e divide dois números complexos na sua forma polar, em forma trigonométrica. Na multiplicação, eu multiplico módulos, somo argumentos. Na divisão, eu divido módulos, subtraio argumentos. Ok, pessoal? Dúvidas sobre essas construções aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Outro problema, acho que se eu não me engano, me corrija, é o problema 6 ou é o problema 7? Acredito que seja o problema 6, né? É o problema 6. Prove que IZ é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário de Z. Isso daqui é interessante. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: eu lhe dou um número complexo Z, aí eu pego e coloco ele lá na forma trigonométrica. Aí eu pego e multiplico ele por I. Aí quando eu vejo, ele está igualzinho qual estava antes, só que agora é como se ele tivesse rodado 90 graus. Então, isso daqui é como se fosse uma matriz de rotação para esse número complexo. Quando eu pego um número complexo Z dado, vou até aqui fazer um esquema geométrico dele, tamanha seja a beleza desse resultado, esse cara, pega um número complexo Z aqui, ó, aí pega ele e multiplica por I. Ele vai ficar com o mesmo tamanho. Esse mesmo tamanho aqui vem para cá. E Z. Tem o mesmo tamanho. E aí, quando você olha a diferença de um para o outro, o ângulo que eles formaram entre si foi um ângulo de 90 graus. Então, o que eu estou pedindo para que tu proves é isso. E quando tu pega um número complexo Z, qualquer, e multiplica ele por I, geometricamente, tu só fez rodá-lo. Você manteve o argumento, mas girou. Certo? 90 graus. E a prova é bem simples. Apesar da beleza geométrica do resultado, a prova é bem simples. A prova se dá no seguinte contexto. Quem é
I vezes Z. Bom, o Z, ele pode ser escrito na sua forma trigonométrica, né? Então, ele é... Antes disso, vamos falar do I. Quem é o I? O I, vocês concordam comigo que ele é 0 mais I vezes 1? O I é 0 mais I vezes 1. Só que isso é 1 vezes 0 mais I vezes 1. Tem nada demais, né? Só proteger aqui as conclusões. O I é 0 I vezes 1, que é a mesma coisa que 1 que multiplica 0 mais I vezes 1. Tranquilo? Tranquilo. Só que eu posso escrever da seguinte forma, cara. 1 vezes 0. O 0, gente, é o cosseno de 90 graus. Concordam que cosseno de 90 é 0? Sim. Cosseno de 90 graus. Mais I vezes 1, que é o seno de 90 graus. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, que o número complexo I, ele se escreveu dessa forma. 1 vezes cosseno de 90 graus mais I seno de 90 graus. Ou seja, eu peguei o I, que desse lado aqui que eu estou destacando em vermelho, se encontra na sua forma algébrica, que está na forma A mais BI, e chego a essa escrita que está na forma trigonométrica, né? Um cara fora do parênteses, vezes o cosseno de alguém, mais I vezes o seno de alguém. Aí, olhando para isso, o que eu tenho? Eu tenho que o módulo do I é 1 e que o argumento dele é 90. O ângulo dele é 90. Então, aí você constrói agora. Quando eu olho para o I, o módulo de I é 1 e o θ dele é 90 graus. Quando eu olho para o Z, esse número complexo dado, o módulo dele é o módulo dele, né? Óbvio. E o ângulo dele é o ângulo dele. Esses caras aqui eu desconheço. Do I, eu sei que o módulo é 1 e que o ângulo é 90 graus, porque eu consegui tirar daqui. Já o número complexo Z, que é arbitrário, o módulo dele é igual a ele e o argumento dele é igual a ele. Quando eu escrevo I vezes Z, e se eu uso aquela fórmula que eu acabei de provar no item A, do produto de números complexos, na sua forma polar, daria o módulo do I vezes o módulo do Z, que multiplica o cosseno da soma dos módulos, a soma dos argumentos, perdão. Quem é o argumento do I? 90 graus. Quem é o argumento do Z? θ2. Mais I vezes, de novo, agora só que sendo seno da mesma expressão. Então, seno de 90 mais θ2. Então, quando eu escrevo na forma trigonométrica o produto desses números complexos, fica o módulo de um vezes o módulo do outro, cosseno de 90 graus mais o ângulo dado, seno de 90 graus mais o ângulo dado. Só que aqui por cima, esse módulo de I é 1. Então, se você observar, o módulo não mudou. Porque se esse módulo é 1, quando ele pegar aqui o Z, o produto dá o próprio módulo de Z. Então, o tamanho do número complexo não modificou.
E o que foi que aconteceu? Isso daqui que está dentro do cosseno e que também está dentro do seno é um ângulo que foi obtido por essa operação. E, na verdade, o que foi obtido foi o seguinte: o próprio ângulo que ele já tinha, que era o θ2, mais 90 graus. Ou seja, esse ângulo θ girou 90 graus com sentido horizontal e girou 90 graus com sentido vertical. Ou seja, ele girou mesmo 90 graus. Então, o que a gente tem é justamente essa situação aqui. O Z como ele era, e Z ele só rodou, manteve o tamanho que tinha e rodou. E essa rotação foi exatamente de 90 graus. E está aqui o 90, exposto como fator de rotação. Então, de fato, o IZ ele é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, que é o sentido do ciclo trigonométrico usual, né, sobre Z. Quando eu pego um número complexo e multiplico por I, ele só rotaciona. E rotaciona exatamente 90 graus. Dúvida, gente, sobre essa construção? E entendida a ideia que, dado o número complexo Z, ao multiplicá-lo por I, ele roda, ele gira 90 graus? Tranquilo, né? Observem que com isso a gente já começa a pensar se não seria possível construir uma geometria sobre os números complexos. Porque observa que quando tu pensa em construir uma geometria, tu precisa de dois entes geométricos mínimos, né? Além de ter uma base axiomática, claro, tu precisa de dois entes geométricos mínimos, que é a distância e o ângulo. Até porque com distância e ângulo você consegue construir polígonos, né? Na ideia mais grossa. Tu tem distância, que é o módulo. Tu tem ângulo, que é o argumento. Então, tu já tem um terreno bem propício para uma geometria dentro dos complexos. E que, na verdade, nesse problema, não sei se vocês perceberam, mas esse problema acabou de criar a ideia de perpendicularidade. Quando é que dois números complexos podem ser ditos perpendiculares entre si? Quando um é a rotação do outro 90 graus. Então, se eu tenho aqui um número complexo, multiplico ele por I, ele gira e fica 90 graus, eu acabei de dizer que esse cara obtido pela rotação é um perpendicular dele, porque faz 90 graus com ele. Então, eu acabei de criar aqui em C uma espécie de condição de perpendicularismo. Isso é bom. Você fica cada vez mais incitado a pensar em uma geometria dentro de si. E a geometria dele aí fica bem algébrica, inclusive. Umas coisas para vocês pensarem e pesquisarem, né? O que seria uma geometria complexa, o que seria uma geometria algébrica. Já que as geometrias que vocês costumam ver são as euclidianas, né? Existem tantas quantas outras. Muito bonitas, inclusive. Então, pronto. A gente tem que estudar. É bom saber dessas coisas. E com isso a gente pode até tirar um corolário, né? Quando é que dois números complexos são ditos perpendiculares entre si? Quando o quociente de um pelo outro dá I. Quando tu pega um e divide pelo outro, o resultado é I. Se o resultado for I, você pode dizer que eles são uma rotação do outro 90 graus. É um problema também. Fica aí para vocês pensarem. Sigamos. Bom, eu sei multiplicar, eu sei dividir números complexos, agora aqui nessa forma trigonométrica. Então, nada mais natural do que você pensar em potência desses números complexos, né? Fazer potência de número complexo. Então, vamos pensar na potenciação. Como é que seria a potenciação de números complexos? Você poderia, por exemplo, pegar um número complexo 1 mais i elevado ao quadrado, fazer isso por produtos notáveis, né? Como isso daqui é uma soma e tal ao quadrado,
você poderia fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes I vezes 1 é 2I, esse I ao quadrado é menos 1, então isso daqui daria 2I como resultado. Certo? Você também poderia calcular essa aqui, por exemplo. 1 menos I ao cubo. Também tem um produto notável para cubos, né? Nesse caso, o cubo da diferença. Que seria o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Também tem um produto notável para expandir cubos, né? Fazendo essas continhas, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 3 é 3, então fica menos 3i. Aqui, i ao quadrado é menos 1, vezes 1 vezes 3 dá menos 3. E aqui, menos. I ao cubo, pelo que a gente viu na aula passada, é menos i. Quando encontra esse menos, dá mais i. E aqui, fazendo as continhas correspondentes, 1 menos 3 é menos 2, que vai ser a minha parte real. Menos 3i mais i dá menos 2i. Que é a minha parte imaginária. Então, esse seria o resultado. Ok? Quando expoente a 2, nada de muito apavorante. 3 não é agradável, mas é factível. Quando tu pensa em pegar um número complexo desse e levar a 4, 5, qualquer coisa, duas coisas podem te vir à cabeça. Ou tu vai fazer uma expansão por binômio de Newton, ou tu vai ter que ficar fazendo recorrente. Tipo, calcula o expoente, tipo, está elevado a 6. Aí tu divide em 3 parcelas de expoente 2, ou em 2 parcelas de expoente 3. E aí você pode ir fazendo essas coisas. Ou então você vai ter que encontrar um método, expressão, que dado um número complexo, dado um expoente, sei lá, natural qualquer, você consiga isso de uma maneira mais ampla, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai provar como exercício a primeira lei de Moivre. Então, exercício 7. Primeira lei de Moivre, ok, gente? Se escreve Moivre, mas enfim. Exercício 7. Primeira lei de Moivre. Dado um número complexo Z, escrito da forma ρ, o ρ aqui no caso é um módulo, ok? Cosseno de θ mais I seno de θ, e dado um N pertencente aos naturais, por enquanto a gente vai colocar só nos naturais, então Z elevado a N é ρ elevado a N, que multiplica cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Aí você prove a lei da potenciação para números complexos. Às vezes é só jogado de qualquer jeito, mas é importante que a gente saiba de onde ela sai. Bom, para provar isso daqui, pessoal, eu vou usar a indução. Ok? N é natural, vou usar a indução. Então, usando a indução. PIF, né? Princípio da indução finita. Então, primeiro passo da indução. Para N igual a 1. Para N igual a 1, a gente vai observar aqui que vai ficar Z elevado a 1 igual a ρ elevado a 1,
cosseno de 1 θ mais I seno de 1 θ. E aí não tem segredo, né? Porque Z elevado a 1 é Z, Rho elevado a 1 é Rho, 1 vezes θ é θ, 1 vezes θ é θ, então dá aqui a expressão de cima. Então, esse marco inicial da indução está ok. Isso daqui não tem problema nenhum. Então, a hipótese de indução, o primeiro passo indutivo está ok. Então, vou fazer aqui a segunda. Vamos supor que isso seja válido para um N qualquer dado. Então, segundo, suponha que de fato isso aconteça, né? Que Z elevado a N é Rho elevado a N cosseno de N θ mais I seno de N θ. Eu quero provar que isso, além de valer para N, também vai valer para N mais 1. Se eu suponho que vale para N e consigo provar que para N mais 1 também é verdade, a indução me garante que vai valer para qualquer N pertencente aos naturais. E aí finalizo o meu problema. Vamos lá. Vamos procurar no terceiro passo. Terceiro passo. Quem é o Z elevado a N mais 1? Z elevado a N mais 1, que é a próxima potência depois de Z elevado a N, eu posso escrever isso daqui como sendo Z elevado a N vezes Z elevado a 1, correto? É potência de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Quem é Z elevado a N? Z elevado a N, por hipótese de indução, é esse camarada aqui. Quem é Z? Pelo enunciado, é isso daqui. Então, aqui eu tenho um produto de dois números complexos, correto? O número complexo Z elevado a N, que aqui se encontra, e o número complexo Z, que aqui se apresenta. Como eu estou multiplicando, pelo que eu provei anteriormente, dois números complexos, ao se multiplicarem, o módulo de um se multiplica pelo módulo do outro. Então, observe que o Rho elevado a N é o módulo de Z elevado a N, ao passo que o Rho elevado a 1 é o módulo de Z elevado a 1. E os argumentos se somam. Então, aqui vai dar cosseno do argumento do Zn, que é o Nθ, mais o argumento de Z, que é θ. Mais I, que multiplica o seno da mesma coisa. Do Nθ, que vem aqui do Z elevado a N, mais o θ, que vem aqui do Z. Ok? Bom, agora eu tenho que torcer que nessa expressão apareça N mais 1 em tudo que é canto. Mas aqui, como eu tenho potências de mesma base, nesses dois camaradas aqui na frente, Z elevado a N vezes, aliás, Rho elevado a N vezes Rho elevado a 1, potências de mesma base na multiplicação, repete a base, somos expoentes. Então, Rho elevado a N mais 1. Que multiplica cosseno. Bom, aqui eu tenho Nθ mais θ, ou seja, eu tenho θ em comum. Se o θ está em comum, eu posso colocar θ em evidência. Colocando θ em evidência, θn fica em N. Θ é como se fosse θ vezes 1. Então fica 1 multiplicado pelo θ da evidência. Então, cosseno de N mais 1, θ. Da mesma forma, fica aqui, só que ao invés de ser com cosseno, fica com seno. Então, isso daqui fica mais 1 seno
de n mais 1. E aí a indução me garante que, de fato, supondo que para z elevado a n é verdade, e fazendo z elevado a n mais 1, eu tenho a mesma configuração anterior, só que no lugar de ser expoente n, é expoente n mais 1, no lugar de ser fator angular n, o fator aqui é n mais 1, tanto para o seno como para o cosseno. Então, por indução, isso é válido para todo n pertencente às naturais. Então, por indução, fica demonstrada a primeira lei de Moave. E aí está aí a expressão que às vezes aparece lá nos livros didáticos e não fica tão bem claro assim. Dúvida, gente? Nessa construção aí? Não, tudo tranquilo. Deu para entender. Pontinhos boas. Para quem fez variável complexa semestre passado, isso foi uma questão que caiu na prova, né? Se vocês pegarem a prova de variável complexa do semestre passado, a primeira, eu recordo bem que um aluno me mostrou e tinha essa questão. Era a primeira, inclusive. Provar a primeira lei de Moore. Não é fácil. Não é difícil, né? Só precisa ter bem construídas as etapas anteriores. É um bom problema. A gente acha que isso não é lá grandes coisas, não, mas dá para a gente fazer uma matemáticazinha bem bacana aqui. Bom, problema 7. Vamos abordar, vamos frisar um pouquinho aqui na primeira lei de Moore. Talvez hoje a gente. Talvez hoje a gente não se atenha à segunda lei de Moore. Eu quero trabalhá-la quando a gente for trabalhar raízes de polinômios, principalmente sobre conjuntos complexos, provar o teorema fundamental da álgebra, né, sobre C. Qualquer polinômio de grau n sobre C tem exatamente n raízes distintas. Não, tem raízes, na verdade. Podem não ser distintas, pode ter multiplicidade. Com a, com a, com a relação de que se um número complexo é raiz de um polinômio, seu conjugado também é. Por isso que eu quero deixar a segunda lei de Moave para trabalhar ela nessa perspectiva. Hoje vamos tentar fazer bom uso da primeira lei, fazer uns resultados bem legais. Então vou apagar aqui. Aconselho fortemente que vocês depois tentem fazer essas contas. Com esses exercícios, se não me falha a memória, nessas 3 aulas a gente já resolveu 32 problemas. Já tem aí um início de portfólio bem interessante. Ok? Bom, uma das coisas que eu acho mais fortes dos complexos. Eles resolvem problemas de trigonometria muito bons. Então, prove que seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ e cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Isso é o preto que está querendo começar a me abandonar. Eu nem escrevi tanto assim ainda. Então, provar que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ e cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Ou seja, eu estou pedindo para que você prove as fórmulas do arco duplo, né? Seno do arco duplo, cosseno do arco duplo. Aí nessa hora você se pergunta, ok, são legais, vou usar as fórmulas de soma de arco e vou chegar no resultado. Só que eu vou provar aqui usando números complexos. Prova. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tome um número complexo z igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Vou pegar um número complexo dessa forma. Cosseno de θ mais i seno de θ.
Não hoje, mas talvez na próxima aula, a gente vai ter uma coisa muito legal sobre isso, que é a exponencial complexa. Bom, então quem é z ao quadrado? Z ao quadrado, por um lado, se você usar a primeira lei de Moivre, vai ficar cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Vejam que naquela primeira lei de Moivre que a gente acabou de apagar, né, que a gente demonstrou, quando você coloca um expoente, ele vem aqui para dentro do argumento. Então, se o expoente é 2, fica 2 aqui dentro. Se o expoente é 3, fica 3 aqui dentro. E assim por diante. Ok? Aí fica uma potência aqui na frente, mas como eu não coloquei nenhum aqui, obviamente não precisa ter nenhum aqui. Fica subentendido que o módulo desse número complexo seja 1. Né? Então, por um lado, pela primeira lei de Moivre, z ao quadrado é isso daqui. Só que z ao quadrado também pode ser calculado de outra forma, que eu vou calcular aqui de vermelho. Z ao quadrado é pegar esse camaradinha, que eu defini como z, cosseno de θ mais i seno de θ, e elevar ao quadrado. Sem usar Moivre. Na marra mesmo, no braço. Então, fazendo essa conta aqui no braço, isso daqui é uma soma, então vai dar um produto notável, vai ser o quadrado do primeiro, que é o cosseno ao quadrado de θ, mais 2 vezes o primeiro, que é cosseno de θ, vezes o segundo, que é i seno de θ, mais o quadrado do segundo. O segundo é o i seno de θ, então vai ser i ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tranquilo? Em azul, eu apliquei a fórmula, que é Moivre. Basta colocar o expoente dentro do seno e do cosseno. Por outro lado, em vermelho, eu fiz a mesma conta com o mesmo expoente, só que agora aplicando o binômio de Newton, né? Que quando o expoente é 2, ele acaba se tornando um produto notável desses mais clássicos. Ainda fazendo essa conta em vermelho, gente, por favor, observem aqui. Aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de θ. Bem aqui, ó, embaixo, eu tenho i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, em lugar de ficar seno ao quadrado de θ, vai ficar menos seno ao quadrado de θ. E aí, ainda tem esse outro termo que fica aqui no meio, que é 2 cosseno de θ vezes i seno de θ. Então, eu posso colocar assim, i que multiplica 2 seno de θ cosseno de θ. Ok? Bom, então eu tenho essa expressão aqui em azul, que seria o resultado da minha conta usando o Moivre. E eu tenho aqui em cima, em vermelho, o resultado da mesma operação usando produtos notáveis. Obviamente, eles só estão escritos em formatos diferentes, mas são a mesma coisa. Né? Aqui é z ao quadrado, aqui é z ao quadrado. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou comparar a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Quem é a parte real desse número complexo em azul? Do z quadrado expresso em azul. A parte real dele é o cosseno de 2θ, porque não tem i acompanhando. Então, a conclusão aqui é que o cosseno de 2θ, que é a parte azul desse número complexo, tem que ser igual à parte real do que está em vermelho. Quem é a parte real, ou seja, aquela parte que não tem i, que está em vermelho? Se eu olhar aqui para cima, quem não tem i é o cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, que nos dá essa primeira expressão de baixo. Bom, já fiz parte real na parte real, agora eu vou fazer parte imaginária na parte imaginária. Quem é a parte imaginária desse número complexo aqui? I seno de 2θ, né? Então, o coeficiente imaginário é o seno de 2θ. Então, seno de 2θ igual.
E agora, olhando para a versão em vermelho, quem é que está com o I na versão em vermelho? É o 2 seno de θ cosseno de θ. Então, isso daqui vai ser o 2 seno de θ cosseno de θ. E aí fica demonstrado o que eu queria provar no problema 8. Que, de fato, com números complexos, eu consigo encontrar relações da forma trigonométrica. Bastando que, em um caso, eu faça a potência usando o Moave e, por outro lado, faça a potência desenvolvendo o binômio de Newton, né? Produto notável, no caso, n igual a 2. E com isso eu consigo estabelecer aquelas relações aí. Dúvida, gente? Dúvida aqui? Como números complexos nos deram condições de trabalhar esse problema de trigonometria? Tranquilo? Tranquilo. Vamos nós. Problema. Deixa eu ver que horas são. Tá tempo. Exemplo 9. Prove que π sobre 4 é o arco tangente de um meio mais o arco tangente de um terço. Eu vou colocar aqui uma dica. Isso daqui pode ser provado com outras técnicas de trigonometria, né? Então, dica. Não tentem fazer, né? Vamos tentar fazer com base nessa dica. Desenvolva dois mais i, que multiplica 3 mais i. Isso é um ótimo problema. Qual seria a relação dessa expressão, que é altamente trigonométrica, para essa daqui? Muito bonito esse exercício. Não parece ser de números complexos, a não ser quando você olha aqui a dica, né? Mas é um problema de números complexos também. Então vamos atacar esse problema. Nosso penúltimo problema da noite. Pronto. Bom, eu vou usar a dica, tá bom? Vamos usar a dica que é a melhor saída possível. Então, eu vou chamar de Z1 o número do primeiro parênteses, que é 2 mais i. E vou chamar de Z2 o número do outro parênteses, que é 3 mais i. Bom, então, quem seria Z1 vezes Z2? Que é isso daqui, né? Se esse daqui é o Z1 e esse daqui é o Z2, então esse produto é Z1 vezes Z2. Então, Z1 vezes Z2 vai ser 2 mais i, que multiplica 3 mais i. Fazendo essa continha, né? 2 vezes 3 são 6, 2 vezes i são 2i, i vezes 3 é 3i, i vezes i daí ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, menos 1 e 6 é 5, e 2i com 3i dá 5i. Então a gente tem esse carinha aqui. Ok. A gente tem esse produto aí. Posso colocar o 5 em evidência, então, né? Escrever 1 mais i. Ok.
Mas aqui eu ainda posso fazer esse seguinte truque, ó. Posso escrever o seguinte. 5 raiz de 2 que multiplica 1 sobre raiz de 2 mais i sobre raiz de 2. Olha, por que fez isso daqui? Veja bem que esse raiz de 2 que eu inventei de colocar aqui fora, multiplicando, ele está aqui dentro dividindo. Então, cancela esse com esse, volta a dar 1. Cancela esse com esse, volta a dar i. Então, na prática, eu não fiz muita coisa, né? Só fiz um algebrismozinho. Isso daqui vai me dar 5 raiz de 2. Gente, se eu racionalizar, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, para tirar o radical aqui embaixo, isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2, mais, e aqui vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2, i. Ok? Precisou dessa sacada aqui, né? Que não era tão óbvio, mas ficou desse jeito. Por que eu desejei que assim fizesse? Porque isso daqui está parecendo a forma trigonométrica do número complexo. Esse cara aqui que está fora do parênteses é o módulo dele, módulo de z. E esse cara aqui é o cosseno. E esse cara que está junto com o i é o seno. Então, estou procurando um ângulo cujo o seno seja raiz de 2 sobre 2 e o cosseno seja raiz de 2 sobre 2. Ou seja, eu estou procurando um ângulo cujo seno e cosseno sejam iguais e positivos. Na primeira volta do ciclo trigonométrico, onde a gente está se atento. Então, quem é esse ângulo, gente? Cujo seno e o cosseno são raiz de 2 sobre 2. É o 45 graus, né? Que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. E 45 graus, pessoal, na sua forma radiana, ele é o π sobre 4. Justamente um cara que tem que aparecer aqui. Então, ele é o π sobre 4. Então, esse arrodeio todo que a gente fez foi para encontrar que, para esse número complexo aqui, o argumento de Z1 multiplicado por Z2 é π sobre 4. Agora, a gente tem o seguinte. Quem é apenas o argumento do número complexo Z1? Se vocês lembrarem, no segundo problema da aula de hoje, a gente disse que o argumento era o arco tangente de B dividido por A. Então, se eu olho para o Z1, a parte real dele é o 2, e a parte imaginária dele é o 1, né? Que é o númerozinho que multiplica aqui. Já quando eu olho para o Z2, a parte real do Z2 é o 3, e a parte imaginária dele é o 1. Então, posso aplicar aquela fórmula lá do arco tangente, do segundo problema que a gente provou. Então, quem é o arco tangente de Z1? Quem é o argumento de Z1? É o arco tangente de B sobre A. No caso, o B dele é 1 e o A dele é 2. Então, vai ser 1 sobre 2. E quem é o argumento do número complexo Z2? Esse segundo número complexo aqui, o 3 mais I, ele também vai ser um arco tangente, também de B sobre A. Só que o B agora vai ser 1 e o A agora vai ser 3. Então, vai ser o arco tangente de 1 sobre 3. Pronto, ó. Todos os caras já apareceram. Π sobre 4, arco tangente de 1 meio, arco tangente de 1 terço. E aí não sobrou mais muito o que fazer, né? A não ser grato
pela trigonometria. Então, finalizando aqui o nosso problema 9. Vocês lembram que muito a gente citou que quando você multiplica números complexos, os argumentos se somam? Então, o argumento de Z1 vezes Z2 nada mais é, pelo aquele nosso fato, que o argumento de Z1 somado ao argumento de Z2. Já que, geometricamente, o argumento do produto é a soma dos argumentos. Né? Os ângulos se somam quando eu faço o produto. Então, com isso, eu concluo que quem é o argumento de Z1, Z2? O argumento de Z1, Z2 é aqui sobre 4. Quem é o argumento de Z1? É o arco tangente de meio. Mas quem é o argumento de Z2? É o arco tangente de 1/3. Mais a tangente de 1/3. E aí conclui a nossa demonstração. Então é meio ardiloso, é meio, né, meio que sei lá o quê. Quando a gente começa a fazer despretensiosamente essa conta, aí chega aqui e resolve colocar o 5 em evidência, que é bem óbvio, porque ele aparece nos dois termos. Aí do nada faz aparecer um raiz de 2, que já não é tão óbvio assim, e aí começa a tentar manipular a expressão de sorte a aproximá-la da forma trigonométrica do número complexo, né? E aí usar essa dinâmica dos argumentos para poder explicitar o arco tangente. Então, uma dica para quando vocês estiverem trabalhando com questões de arco tangente é sempre tentar imaginar quais números complexos poderiam gerar esse arco tangente como seu argumento. Então, é uma técnica muito boa, uma aplicação muito interessante de números complexos, trabalhar nessa perspectiva. Se eu tenho o arco tangente de uma expressão, qual seria a melhor forma de encarar aquele arco tangente como sendo, então, o argumento de um número complexo dado? E até onde isso, munido de uma operação, conseguiria me propiciar uma construção como essa? Ok? Nesse caso, a gente usou uma dica, mas com o tempo você começa a entender o modus operandi das construções. E aí, de forma bem natural, você já começa a pensar nas suas próprias dicas. Ok? Dúvida, gente, nesse probleminha aqui? No nosso penúltimo problema? Então, vamos aqui finalizar e vamos para o nosso último resultado. Ok. Último probleminha. Problema 10. Prove que. São tantos problemas aqui que eu nem sei ao certo qual seria o mais bacana de fazer. Pronto, pode ser. Mostre que dado Z igual a A mais BI,
O A é menor ou igual ao módulo de A, que é menor ou igual ao módulo de Z. E aí, da mesma forma, pela mesma ideia, B é menor ou igual ao módulo de B, que é menor ou igual ao módulo de Z. Ou seja, a parte imaginária, perdão, a parte real de número complexo é menor ou igual ao módulo de si, isso é óbvio, porque todo número é menor ou igual ao seu módulo, mas ela, por sua vez, é menor ou igual do que o número complexo inteiro, em módulo. A mesma coisa ocorre com a parte imaginária. A parte imaginária é menor ou igual ao seu módulo e, por sua vez, é menor ou igual do que o módulo do número complexo como um todo. Então, eu vou fazer o item A e o item B acaba sendo a mesma coisa, só mudando a letra. Né? Então, prova. O A é menor ou igual ao módulo de A. Isso daqui não tem nem o que discutir, não tem nem o que provar. Todo número real é menor ou igual ao seu módulo. Porque esse cara pode ser negativo, mas o seu módulo não. Então, esse cara, se for positivo, os dois dão igual. Porque um número positivo é igual ao seu módulo. Mas, se ele for negativo, ele vai ser menor do que alguma coisa positiva. Então, isso é verdade. Agora, vamos indexar aqui com Z, né, com o número complexo Z. Então, módulo de Z, pelo que a gente viu na aula passada, ele é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Isso daqui é maior ou igual do que a raiz quadrada somente do A ao quadrado. Por que isso é verdade? Porque, ó, aqui dentro do radical tem A quadrado mais B quadrado. Se eu tiro o B quadrado, o que está dentro do radical diminui de valor, porque eu estou tirando uma porção positiva, porque B ao quadrado é positivo. Então, se eu tenho A quadrado e B quadrado e tiro o B quadrado, o que sobra, que é A quadrado, é menor do que eu tinha. Tranquilo? Então, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado é maior ou igual do que somente raiz quadrada de A quadrado. Só, gente, que a raiz quadrada de A quadrado não é A. Raiz quadrada de A quadrado é módulo de A. Né? Pela definição de módulo, o módulo de um número é a raiz quadrada desse número ao quadrado. Então, com isso daqui, eu concluo que o módulo de Z é maior ou igual ao módulo de A. Só que o módulo de A é maior ou igual do que o A. Então, juntando essas duas desigualdades, eu tenho que o A, por sua vez, é menor ou igual ao módulo de A, e o módulo de A, por sua vez, é menor ou igual ao módulo de Z. E aí, acabou. Chego na desigualdade que eu queria promover. E aí, o item B é totalmente análogo. Basta trocar o A pelo B e os argumentos são exatamente os mesmos. Ok? Dúvida, gente? Dúvida? Não, Tranquilo? Não, tranquilo. tranquilo. Pronto. Então, com isso, com exceção da segunda lei de Moore, a gente fecha todo o bloco de números complexos, né? Que é o alicerce de variável complexa. Então, o que a gente tinha de álgebra e esse início de trigonometria é isso daí. Aí, a próxima aula da gente, a gente vai falar ainda um pouco sobre aí a gente vai ver a segunda lei de Moore, né? Vai falar um pouco sobre equações envolvendo números complexos, um pouco do teorema fundamental da álgebra, mesmo que ainda de forma ingênua. E aí eu vou passar uma lista para vocês trabalharem, ok? Como parte da N1, e aí depois a gente marca uma avaliação só sobre esse primeiro bloco de números complexos. Antes a gente vai entrar em limite, derivada, integral,
e funções holomorfas, analíticas, inteiros e topologia, né? Aí é a parte mais sofisticada desse curso. Essa parte aqui é uma parte para a gente bem entender o terreno onde a gente está pisando. Então, nessas 3 aulas, a gente fez 35 exercícios. Quando vocês forem somar aí, todos os exercícios já trabalhados, dão 35 exercícios. Então, você já tem aí um quantitativo bom de problemas para revisitar, para pensar. Peguem o material que está disponível lá no Google Sala de Aula, né, os PDFs. Leiam também, amadurecendo as ideias. E aí a gente, na próxima aula, finda, né, vai ser o final do primeiro mês, finda toda essa estrutura de números complexos, aí já marca algumas propostas avaliativas. Tá bom? Vamos deixar acumular na tela. Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo. Não, tudo ok. Pronto, pessoal. Então, eu agradeço aí a presença de todos e a gente se vê aí na próxima quarta-feira. Um Vou abraço. colocar agora a aula lá no Google Sala de Aula. E lá no YouTube também, lá no canal de vídeo. Nos vemos e até a próxima.